Olá, vamos para o nosso quinto dia do nosso plano de oração, o que é a Páscoa. A graça salvou o mundo. Ontem terminou com uma triste notícia. Jesus, o curador gentil, foi brutalmente morto. Aquele que é perfeito estava morto. Os seguidores de Jesus foram deixados sozinhos, com medo. Ele voltaria, como disse? Talvez fosse tudo mentira. Será que Jesus iria mentir? Com certeza não. Mas com certeza havia dúvida se realmente ele ia voltar. Talvez isso não aconteça. Talvez eles tenham sido enganados. O domingo de Páscoa chegou. Jesus não está mais morto. Ele está vivo para sempre. Ele pagou o preço pelo pecado de uma vez por todas. Tudo o que precisamos fazer é crer em nossos corações que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e aceitar seu dom gratuito da graça por nossos pecados. Deus havia elaborado seu plano desde o princípio. Ele fez um caminho para que voltássemos a Ele. É tudo incrível. Os seguidores de Jesus deixaram de ter medo, de ficar com o coração partido, e ficaram maravilhados e alegres ao ver que tudo o que eles acreditavam sobre Jesus era verdade. Eles deram o resto de suas vidas para espalhar as boas novas de que Jesus venceu a morte de uma vez por todas. Eles corriam o risco de serem jogados na prisão por continuar divulgando essa notícia. De fato, a maioria deles foi mortos porque simplesmente não parava de contar a todos em todos os lugares sobre Jesus. Os líderes da época tentaram silenciar essa história por ciúmes e medo de que as pessoas se revoltassem ou seguissem Jesus em vez deles. Ainda assim, a história do amor de Deus e da milagrosa conexão com a humanidade se espalhou. E se espalhou um pouco mais. Ela não iria embora. Ela chegou até você, lendo este plano bíblico. A história de amor de Deus para o mundo não será interrompida. Os seguidores de Jesus estavam cheios de medo e de tristeza na sexta e no sábado após a morte de Jesus. Mas o domingo de Páscoa mudou tudo. Isso mudou tudo para todos os seres humanos de todos os tempos. Ele ressuscitou. Pergunte a si mesmo. Os seguidores de Jesus eram, na maioria, pessoas comuns, pescadores, agricultores e afins. O que você acha que os tornou ousados o suficiente para poder pregar as boas novas da graça de Jesus a todos? Ore. Deus, obrigado pelo presente da vida eterna contigo, pela graça de Jesus. Essa é a melhor notícia de todas. Ajude-me a lembrar que o Senhor está sempre a apenas uma oração de distância. Não preciso ser perfeito por estar perto de ti. A graça de Jesus me protege. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. João 21-22. Domingo bem cedo, quando estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou depois, entrou.
Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí, o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ele virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o senhor o tirou daqui, diga onde colocou, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone! Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos ao seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Que a paz esteja conosco no dia de hoje, nessa Páscoa e sempre. Eu sempre, quando eu tô lendo, sempre não, mas a grande maioria das vezes, quando eu tô lendo esses planos, um monte de pensamentos vem. O devocional de hoje vai me trazendo várias perguntas e vem me trazendo alguns pensamentos. Não sei se foram perguntas, mas perguntas para mim mesmo, questionando algumas ideias que eu tinha, algumas crenças e certezas que eu tinha. Não sei se isso acontece com vocês, mas uma das coisas que me faz muito bem ao ler esses planos esses questionamentos e às vezes essas autocríticas, críticas que eu faço a ideias minhas novas e antigas, onde eu começo a reformular um pouco, a repensar algumas certezas. Fiquem com Deus e até amanhã, no nosso último dia deste plano de oração. Eu achava que era hoje o último dia, eu fiz confusão, mas é amanhã. Fiquem com Deus.